Oi, gente, eu sou a Angélica, sejam bem-vindos ao meu canal Amor Literário. Hoje eu vou falar para vocês de um livro maravilhoso, de uma autora que está muito em alta aqui no Brasil ultimamente, que é a Ali Hazelwood. Esse livro dela, ele contém 3 histórias de 3 amigas, tá? E é uma comédia romântica maravilhosa. Então, se você conhece a escrita da Ali e ainda não leu esse livro, ou se você ainda nunca leu nenhum livro da Ali e quer saber como que é um pouquinho dos livros da Ali, então vem comigo que eu vou te falar um pouco desse livro incrível dessas 3 amigas. Vem comigo. Então, gente, esse livro da Ali Hazelwood, ele se chama Odeio Te Amar. E esse livro, ele vai contar 3 histórias de 3 amigas cientistas. O primeiro é Sob o Mesmo Teto, da Mara e do Liam. O segundo livro vai contar a história da Sage e do Eric. E o último livro vai contar a história da Hannah e do Ian. Então, gente, esse livro são 3 amigas que, se eu não me engano, elas se conheceram. Elas se conheceram. Foi na pós-graduação ou foi no doutorado? Se eu não me engano, no doutorado, quando elas estavam cursando o doutorado. E aí elas fizeram essa amizade, né? Elas construíram essa amizade e acabou levando, mesmo depois de terminarem o doutorado, essa amizade ela perdurou. Então, gente, as 3 amigas, todas as 3 são engenheiras. A do primeiro livro, que é presa com. A do primeiro livro é a Mara, ela é engenheira ambiental. A do segundo livro é a Sage, ela é engenheira civil. Tá, eu gostei muito desse, tá? Porque me identifiquei um pouquinho com ela. Não que eu tenha doutorado, mas enfim, eu também sou engenheira civil. Sou graduada, eu não exerço, mas eu sou engenheira civil. Enfim, a Sage, engenheira civil. E a Hannah, da última história, ela é uma engenheira aeroespacial da NASA. Então, assim, ambas são super inteligentes, todas elas com doutorado, sabe? E todas elas têm um cargo bom. Aí a Mara, ela trabalha na empresa de preservação ambiental, né? Que é a área dela. E aí, gente, na primeira história, a Mara, ela recebe uma herança. E aí, essa herança que ela recebeu, né, era de uma amiga que trabalhava com ela, que ela gostava muito. E essa amiga também gostava muito dela, era uma pessoa mais velha, né, do que a Mara. Enfim. E aí, a herança foi uma casa. Só que a Mara fala que era um presente de grego. Por quê? Porque essa casa não ficou somente para Mara. Essa casa era parte, né, dessa amiga da Mara, e a outra parte dessa casa era de uma irmã dela. E aí, ou seja, essa herança era metade da casa, né? A Mara só tinha direito a metade dessa casa. E como a Mara não estava muito bem das pernas, porque ela, né, quando ela saiu do doutorado, ela ainda não estava ganhando dinheiro assim, né? Ela fez o doutorado dela, sabe? Sim, na marra, porque o doutorado é caro. E aí ela estudou bastante, então assim, ela não estava bem das pernas, ela não tinha condição de pagar ainda um apartamento ou uma casa para ela. Ela ainda estava saindo das dívidas do doutorado dela. E aí, né, ela foi para essa casa. E aí, quem é o dono da outra metade é o Liam. O Liam, que é um advogado de uma empresa petroleira. Ou seja, vai tudo aquilo que vai contra o que a Mara prega, né? Porque ela é engenheira ambiental, é de proteção ambiental e tal. E o Liam é de uma empresa que agride o meio ambiente, né? Uma empresa petroleira, né? E aí, enfim, o Liam quer comprar a parte da Mara e a Mara não quer vender a parte porque ela não pode, a Mara não tem para onde ir, né? Ela precisa estar ali porque a casa fica num lugar bem localizado, fica perto do trabalho da Mara. E aí ela não pode vender. Ela não, apesar da precisar de dinheiro, mas ela não teria com esse dinheiro pagar
uma outra casa, enfim. No momento ela fala que ela não vai, que ela não pode sair da casa. E aí os dois começam aquele pé de guerra, um aprontando com o outro. A Mara faz algo com o Liam que prejudica ele no trabalho. E aí o Liam dá o troco na Mara. Enfim, fica os dois naquela até ambos começarem, né, a se envolverem. E, gente, são histórias assim, curtinhas, tá? Cento e poucas páginas, de 120 a 130, no máximo. Cada história. Então, assim, o livro todo tem 300 e poucas páginas. Não tem nem 400, não tem nem 400 páginas. Então, assim, a história, sabe, é tão boa que quando acaba você fala, nossa, mas sei que foi a intenção da autora, mas assim, fala, nossa, podia ter mais umas páginas aqui, porque, cara, de boa, sabe? O livro é muito bom, muito bom, muito bom, sabe? A escrita da autora, e há muitas coisas que aqui ela fala, que assim, eles são bem técnicos, né? Que citam onde elas fizeram após a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E, tipo assim, ele é bem técnico, cita muitas coisas que você às vezes tem que pesquisar pra saber do que ela tá falando, mas enfim. Maravilhoso. Super recomendo. Essa história do primeiro casal é maravilhosa. A segunda história é da segunda amiga, a Sage, que é engenheira civil. E aí, gente, esse livro, eu inclusive comecei por essa história, que eu comecei, depois eu fui ver, depois que eu já tinha começado, eu fui ver que essa era a segunda história, e a primeira história era da Mara, né, que é Sob o Mesmo Teto. Enfim, aí eu já tinha começado de continuidade. Mas as histórias, assim, normalmente, elas meio que acontecem simultaneamente, sabe? É meio que ao mesmo tempo. Então, assim, não atrapalhou em nada, não. Eu ter começado pela segunda história, mas se for começar, começa pela primeira história, tá? Como eu já havia começado da segunda, eu continuei. Mas enfim, a segunda história da Sage, ela já começa atualmente, no presente, em que a Sage ela tá presa no elevador com o Eric. No elevador da empresa, tá? E aí só passa a Sage falando o quanto ela odeia o Eric. Que o Eric sabotou ela, que o Eric traiu ela, né? Que ele fez algo em que ela repudia. E aí ela morre de ódio dele, sabe? Assim, e aí você não sabe o porquê que ela tem tanto ódio dele assim. E aí essa história ela vai ficar entre presente e 3 semanas atrás, que foi quando os dois se conheceram. E aí volta pro presente, eles presos no elevador, porque aconteceu um problema. Acho que não sei se acabou a energia, alguma coisa assim. E aí o elevador, ele deu um tranco e apagou e os dois ficou lá presos dentro desse elevador. E aí fica entre presente, 3 semanas atrás. Volta no presente, 2 semanas atrás. Volta no presente, entendeu? E fica nessa. E aí, quando esses dois se conhecem, mostra o que aconteceu. E aí você fica querendo já saber o que o Eric fez para ter despertado tanto ódio na Sage assim. Porque o Eric, né, eles trabalham ali no mesmo prédio, só que em andares diferentes. Que ele mexe com uma coisa, trabalha com uma coisa e a Sage com outra. Enfim, aí você fica instigado querendo saber o que o Eric fez pra Sage ter tanta raiva, tanto ódio dele assim. E esse aqui, das 3 histórias, essa história, pra mim, foi a mais engraçada. E foi a que eu gostei mais também. Todas as 3 histórias são muito boas. Todas as 3 histórias são engraçadas. Mas essa segunda história, que é a Presa com Você, pra mim foi a melhor das 3. Tá? Foi a que eu mais ri, assim. Eu gostei muito, muito mesmo. E aí, enfim. Eles ficam nessa até, né? Eles chegarem no cerne. Aí, gente, o Eric, ele acha que ela odeia ele por uma coisa. E, na verdade, o porquê que ela tá com raiva dele é uma coisa totalmente diferente. Então, assim, ele aceita aquilo porque ele acha que ela tá com uma razão lá de estar com ódio dele. Mas não é aquilo que ele pensa, entendeu? Houve uma confusão lá. Enfim, não é nada aquilo que nenhum dos dois pensa. Mas enfim, é maravilhosa, foi a minha história preferida das 3, mas as 3 são incríveis. Bom, a
terceira história é da Hannah e do Ian. A Hannah, ela é uma engenheira aeroespacial da NASA e ela tá no Ártico porque ela tá fazendo uma pesquisa lá bem importante. E aí a história começa com a Hannah presa numa fissura do gelo lá, né, nessa expedição que ela foi, e ela achando que ela vai morrer congelada lá sozinha. E aí, quem aparece para salvar ela? O Ian, o cara que ela pensa que destruiu a carreira dela ou que destruiu assim a chance dela conseguir alavancar esse projeto, esse estudo que ela está fazendo ali no Ártico, esse estudo que ela está fazendo que pode mudar a carreira dela. Por que que ela fala que o Ian destruiu? Porque o Ian, ele tem um cargo super importante ali dentro da NASA. Ele também é um engenheiro e ele é um pouca coisa mais velho do que ela. E ele tinha o poder ali de dela conseguir uma verba para ela fazer esse estudo, né, esse projeto que ela estava querendo. Só, né, que segundo a Hannah, ele sabota, né, o dinheiro que era para vir para ela conseguir fazer essa pesquisa dela, esse estudo, esse projeto, não veio porque ele sabotou, ele votou lá na hora das pessoas importantes lá votarem se aprova ou não a verba para vir para fazer, ele cortou, ele boicotou esse projeto dela. E aí ela morrer de ódio. E mesmo assim, né? Mesmo ele tendo cortando, o chefe da Hannah aí conseguiu um recurso. Eu não me lembro de onde, eu sei nem citam esse recurso que ele conseguiu. E eles foram fazer esse estudo lá mesmo, né? Mesmo eles não conseguindo esse recurso. Enfim, e aí você também depois vai tentar saber por que a Hannah tá com raiva dele. Ele realmente sabotou, o Ian realmente sabotou a Hannah. E aí você vai lendo e você vai descobrir o que de fato realmente aconteceu. Mas enfim, também foram mal entendidos, assim, sabe? E aí esse livro depois, ele tem três capítulos bônus do ponto de vista do Liam, do Eric e do Ian, tá? Lá no final do livro. E aí você vai saber o que eles pensavam. Enfim, e o Ian aqui, ele é primo da Mara. Ele é primo, só que assim, eles não são próximos, tá? Eles são primos de sangue e tal, mas eles não são próximos, eles são distantes. Da Mara, da personagem da primeira história lá. Enfim, aí quando eles se conhecem, quando eles realmente ficam juntos, e aí os meninos acabam fazendo amizade, enfim. São histórias super rápidas de serem lidas, tá? Você devora essas histórias em um dia, tá? Se pegar para ler, você devora. Eu li as histórias, praticamente cada uma história em um dia. Apesar do trabalho, como eu trabalho, né, não daria para mim ler o livro todo. Mas assim, as histórias são rápidas de ser lidas. Você devora e quando acaba você pensa, cara, podia ser maior, daria para ser melhor de boa aqui, mas não 100 páginas nessa história, porque te prende as histórias, são engraçadas, tem todo um contexto técnico. Daqui das três histórias, a última, que é da Hannah, ela é assim, eu achei a história mais técnica, sabe? Com mais fatos técnicos e tal, mas assim, todos são maravilhosos, super recomendo. A Ali, ela tá sendo. A Ali, ultimamente, ela tá sendo. Se fala muito dela aí no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, no meio literário, né? Estão falando muito sobre dela. E realmente, ela tem um dom de escrever. Enfim. Super recomendo, tá? Esse livro, essa história é muito, muito, muito boa. Aí eu li o e-book. Agora eu quero comprar o livro físico na Amazon. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta se você tem alguma sugestão pra mim de histórias também, do que eu posso ler e trazer pra vocês aqui. Eu vou adorar, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal pra estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então, um beijo, até a próxima.